Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar como transformar um vidro de papinha em um lindo castiçal, assim como estes aqui, ó, que além de decorativo, também é uma peça utilitária, sem uso de moldes ou ferramentas específicas. Se gostarem, deixe seu like e um super hype também. Eu sou Marilene Tati e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Biscuit Decoração. Aqui para fazer esse castiçal, então, a gente vai precisar de um potinho desses de papinha e também um pedaço de isopor. Aqui tem aproximadamente 1 centímetro, um pouquinho menos de 1,5 centímetros. Esse isopor aqui eu peguei desses eletrodomésticos quando a gente compra, que é um isopor mais compacto e bem durinho, fica melhor para fazer. Então aqui eu vou colocar em cima desse isopor e vou riscar o tamanho do potinho. Vocês vão riscar com a caneta de pé, vocês não risquem na parte de baixo, com a caneta de pé. Vão fazendo todo o risco. Ele vai ficar maior que o tamanho do potinho. Então, aqui nós vamos recortar e lixar, ó, dessa forma aqui. Então, aqui já recortei e lixei, ficou dessa forma. Vocês vão medir aqui, ó, ele vai sobrar um vinquinho aqui no meio, que depois a gente vai preencher com massinha. Aqui eu já abri um pedaço de massa branca, um pouco grossinha, ó, não muito fina. Vamos passar cola nesse isopor pra gente encapar. Aqui eu tô usando cola branca, Cascorés, mas vocês podem usar qualquer cola que vocês tiverem para biscuit. Então, essa parte aqui vai ficar para baixo do potinho, ó. Vamos ajeitando. E aqui eu vou recortar esse excesso, porém vou deixar uma bordinha que a gente vai virar para dentro. Marquei. Com o pincel modelador, vamos afinar um pouquinho, puxando para dentro. Este pincel modelador, pessoal, já ensinei para vocês aqui no canal, quem quiser aprender. Vou deixar aqui na descrição o link para que vocês façam, cada um faça o seu. Muito prático, excelente para a gente trabalhar, porque ele não gruda a massa nele e é bem legal. Então, corram lá, façam o seu. Então, aqui eu vou usar essa tinta Chalk, que ela é excelente para vidro. Mas vocês podem também usar a tinta PVA, mas antes dela vocês coloquem uma demão de primer, que vai ficar melhor. Então, aqui eu vou usar essa tinta, uma esponjinha para facilitar. Com o pincelzinho vocês vão pintar essa parte aqui onde a esponjinha não vai pegar, ó. Aqui vão pegando aos pouquinhos. Pegue um pouquinho, dá uma batidinha e vão pintando. Aqui vocês vão aguardar secar ou acelerar com secador de cabelo, também dá. E vão vir com a segunda demão, para deixar essa tinta com uma boa cobertura. Uma demão já daria, mas eu prefiro passar 2 vezes. Então, aqui já passei 2 demãos, já tá sequinho. Depois disso, então, vocês vão passar ou verniz vitral, ou verniz geral, ou verniz acrílico brilhante. Qualquer um desses que vocês passarem vai ficar bem legal. Então, esse verniz vocês vão passar antes de colar ali. Já tem que estar bem sequinho, para que depois, conforme a gente vai trabalhando nesse potinho, não tenha perigo de dar um arranhão e acabar tirando a tinta.
ela fixa bastante, mas eu gosto sempre de passar ainda o verniz. Aqui em cima vocês não precisam se preocupar, que nessa parte aqui a gente vai colocar um detalhe, então a pintura não precisa estar muito bem pintadinho. Então, após secar o verniz, já podemos colar. A gente vai colar nessa parte aqui interna, aqui, ó. A parte de baixo vai ficar lisinha. Estou usando a cola Cascorés. Vamos centralizar. E aqui a gente vai preencher esse espacinho com rolinho de massa branca também. Vocês não precisam alisar muito aqui, porque a gente vai também colocar um detalhe e aqui não vai aparecer, só mesmo para preencher esse espaço. Com o auxílio da extrusora, a gente vai fazer 2 tirinhas usando esse disquinho aqui recortadinho, que eu gosto muito dele para fazer esse tipo de trabalho. Então, vamos fazer 2 tirinhas. Então, aqui a gente vai colar uma dessas tirinhas aqui na parte de cima e outra nessa parte aqui onde foi feito o enxerto. Aqui vocês vão colar bem em cima, ó. E depois de seco, vocês vão fazer um acabamentozinho aqui, unir bem essa massa. Faço um enxertinho aqui para tirar essa marcação. Então, aqui vocês se preocupem em tapar bem essa parte de baixo, deixar bem parelhinho, porque acima a gente vai colocar umas pérolazinhas. Para fazer esses detalhes das bolinhas é super fácil também. Vocês vão pegar um pedaço de massa também amarela, que é a cor que eu vou pintar de dourado, esse castiçal. Então, fazem amarelinho também. São bolinhas, não precisa estar pesando, pessoal. Vocês fazem aproximadamente meia grama, o tamanho que vocês quiserem. O importante é que elas sejam todas do mesmo tamanho. Assim, vocês vão fazer o suficiente para dar toda a volta naquela parte de cima. Vão medindo elas mais ou menos do mesmo tamanho. Deixá-las bem redondinhas para que depois, quando for pintada, não fique com rachaduras. Sovem primeiro bem a massa antes de fazer elas. Então, aqui feito todas as bolinhas, é só ir colando lado a lado todas elas, fazendo toda a volta no potinho. Vocês podem colocar bastante cola, porque depois a gente vai pintar de dourado ali, né? Então, a cola não vai interferir, ó. Então, aqui você escolhe uma bolinha, dá uma pressionada. Coloque um pouquinho de cola aqui do lado antes de colocar a próxima, para que depois, quando secar essas bolinhas, se vocês não colocarem a cola, ela vai encolher e vai ficar separadinha. Então, é interessante que vocês coloquem um pouquinho de cola sempre.
Só um pouquinho, só para colar. Aqui, ao colocar a cola, vocês podem dar uma empurradinha na bolinha para ficar mais justinho, mais apertadinho ali, ó. Então, para fazer esse outro detalhe aqui de baixo, também a gente vai fazer todo ele manual. Vocês vão precisar de bolinhas, façam várias, pode pesar se vocês quiserem, se não quiserem pesar também, é menos de 1 grama. Mas vocês têm que fazer todas iguais, ó. Dessas bolinhas aqui, vamos fazer uma coxinha. Afina a pontinha, aqui eu vou apertar. Dá uma pressionadinha. E vou fazer 2 marcações, ó. Pode aprofundar bem essa marcação. Arredonda as pontinhas. Vai ficar que nem uma patinha, ó. E aqui vocês, com o auxílio da faquinha, esteca a faquinha, vocês prolongam essa marcação. Dessa forma. Aqui dá uma pressionadinha, para deixar mais fininho na ponta. Então, assim, vocês vão fazer várias também, o suficiente que dê toda a volta ali do potinho. Então, aqui todos prontos esses detalhes. Caso vocês queiram pintar antes de colar, vocês aguardem criar uma casquinha, pintem e depois vocês colem. Aqui eu vou usar cola branca também. E vou colando lado a lado. Pode ficar uma pontinha sobrando aqui que fica bem legal. E assim vocês vão deixar secar viradinho para cima. Então, aqui eu vou dar uma dica bem legal para vocês. Eu vou ensinar vocês a fazerem esses pezinhos egípcios, que vocês podem usar em caixinhas, latinhas, em qualquer peça, que fica bem legal, ó. Vocês encontram eles prontos já na Shopee. É bem baratinho, mas quem não quiser comprar, quiser fazer esses pezinhos egípcios, deixe secar bastante tempo, pode fazer vários, como esses aqui, ou quando vocês precisarem, vocês já têm eles prontos. Mas eu vou ensinar para vocês como fazer, então. Com 3 gramas e meia de massa, eu vou dar só uma alongadinha, dessa forma. E aqui com o dedo mindinho, eu vou fazer uma marcação um pouquinho abaixo. Vai ficar mais gordinho em cima e menos embaixo. Feito isso, vai ficar dessa forma. Aqui eu só vou modelando o pezinho. Puxando para cima. Aqui eu vou fazer, literalmente, é um pezinho mesmo, ó. Vou deixar ele bem retinho embaixo. E aqui vocês vêm com a esteca faquinha e vão fazer uma marcação no meio e mais outra aqui, ó. Uma de cada lado.
É um pezinho mesmo, ó, pessoal. Pezinho de bichinho, de algum animalzinho. Vamos afinar um pouquinho mais aqui. Ficou assim, ó. Agora aqui eu vou colocar na bancada e vou deixar mais achatado na parte de trás, ó. Para deixar reto na parte de trás e arredondado apenas na parte da frente. Pode ir afinando aqui como um pezinho mesmo. Ficou dessa forma, ó. Aqui eu vou fazer marcações. Faço uma no meio, vou até um pedaço, ó. E agora aqui eu faço mais duas em cada lado. Pode definir bem, ó, essas marcações. Aqui eu coloco o dedo atrás e eu vou dar uma leve achatadinha assim, ó. E aqui eu vou dar uns beliscõezinhos. Esses beliscõezinhos vocês vão fazer, que é a parte que depois vai ser colada no potinho, ó. Que é a parte que a gente vai colar assim, ó. E daí aqui vocês vêm ajeitando. Vou arredondar um pouquinho mais aqui. Feito isso, vou reforçar de novo as marcações. Então, assim, vocês vão ter que fazer um e os outros vocês vão seguindo da mesma forma. Como não é com molde, vocês vão ter que fazer manual, então vocês têm que ir comparando e deixando todos iguais, ó. Então, feito isso, também com a esteca faquinha, vamos fazer outra marcação aqui embaixo. E mais outra. Dessa forma. E vamos fazer mais um detalhe, ó. Fazer só umas marcaçõezinhas, uns furinhos, ó. Que depois de pintado com a tinta metálica, dá um efeito bem legal. Olha, está retinho embaixo. E assim vocês vão deixar secar de um dia para o outro, 2, 3, até ficar bem durinho antes de colar aqui. Porque se vocês colarem molhado, daí ele vai entortar tudo. Então, tem que estar sempre bem sequinho na hora de colocar. Caso vocês queiram colocar, como eu coloquei aqui embaixo, na parte de baixo do pote, vocês não precisam fazer essa partezinha aqui que eu fiz. Vocês podem deixar reto. Eu fiz aqui porque eu quero colar diferente. Eu vou colar ele assim, ó, saindo um pouquinho para fora. Por isso que eu fiz essa voltinha aqui e essa parte para colar. Então, esses aqui eu já fiz com antecedência, já pintei também. Vocês podem pintar dourado ou cobre como esse aqui que eu fiz, ó. Ficou bem legal com cobre também. Então, vamos colar. Daí, vocês coloquem um pouquinho de cola, divide o potinho em 4 vezes aqui, ó.
Pode passar já um pouquinho de cola aqui também. Caso vocês queiram usar cola adesiva, vocês podem colar, que vai ficar super coladinho também. Então, eu vou acompanhar, eu coloquei a cola. E esse aqui eu vou colar bem na beiradinha, ó. Vai ficar um pouquinho pra fora. Esses pezinhos egípcios vocês podem fazer também, colocar em caixinhas que vocês decorarem, que fica muito lindo, gente. Caso quem queira comprar também, já compra pronto, que facilita. Ó como fica legal, pessoal. Então, essa dica é uma dica bem bacana que eu tô passando para vocês e bastante útil. Então, feito isso aqui, vocês vão deixar secar um dia ou dois para vir colocando a tinta metálica. Aqui já deixei secar por 24 horas, vocês podem deixar por mais tempo. Fiz o acabamento aqui nas emendas e como eu coloquei o fundo amarelinho, eu vou pintar com a tinta Metal Colors na cor ouro, que é a cor que vai combinar mais aqui. Caso vocês queiram pintar com outras cores, vocês coloquem o fundo de acordo com a cor que vocês vão pintar. Então, essa linha da Metal Colors tem várias cores. Eu vou mostrar algumas delas aqui, ó. Tem o vermelho que vocês podem pintar, tem o verde, tem o bronze, que é muito legal, tem o ouro velho, tem o prata, tem o cobre. Então, assim, vocês vão escolher a cor que vocês queiram usar. E aqui, com o auxílio de um pincel, tem que ser bem pequeno, eu vou ocupar esse chatinho aqui, que eu consigo chegar em todos os cantinhos. Eu vou passar uma demão, esperar secar e passar a segunda demão. Esse pincel chatinho vocês conseguem chegar em todos os cantinhos. Feita a pintura, já dei 2 demãos, vou fazer um acabamento aqui acima dessa tirinha com meia pérola. Essa meia pérola, ela já é autocolante, ó. Mas se vocês usarem só esse autocolante que ela tem, com o tempo ela vai acabar se desprendendo. Então, eu aconselho que vocês passem essa cola para lantejoula. Tá? Já saiu o rótulo, mas eu também escrevi na frente ali, ó. Vamos colocar um pouquinho. Vocês podem usar também o cola pano, que cola super bem também. Para não ter perigo de mais adiante, dependendo do uso, ela acaba descolando. Então, para finalizar, a gente vai decorar esse castiçal. Eu vou usar umas mini rosinhas, mas vocês podem decorar com vários tipos de flores. Essas flores bem simplesinhas, fica legal. Também já tem vários vídeos aqui no canal, vou deixar aqui na descrição o link, para quem quiser aprender outros tipos de apliques. Inclusive, tem o do Amor Perfeito, que fica lindo vocês decorarem com Amor Perfeito. Tem também o vídeo no canal, na descrição vou deixar o link. Vocês podem fazer mini Amor Perfeito, que fica lindíssimo, tá, pessoal? Esse aplique aqui, eu também já ensinei aqui no canal,
Mas como eu sei que tem bastante gente que não consegue encontrar o vídeo, eu vou ensinar bem rapidinho essas rosinhas aqui, então, para vocês poderem decorar. Essa rosinha que eu vou ensinar para vocês é um tipo de rosinha dos mais fáceis de fazer. Um pedacinho de massa da cor preferida de vocês. Vou colocar um pedacinho de massa natural. Vou dar uma leve misturada. Faço uma bolinha. E vou pegar essa parte que tá mais clarinha aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo. Vou fazer um rolinho. E vou pegar essa parte mais clarinha aqui e vou afinar, ó. Afinem só em cima. Feito isso, daí vocês vêm com a esteca faquinha e vão fazendo as marcações e aprofundando. Faz a marcação, dá uma pressionadinha. Aqui para este castiçal vocês vão precisar de bem poucas, não precisa muito. Aqui eu vou pegar um pedacinho dessa massa. Vou fazer um botãozinho bem pequeno. E aqui eu vou colocando essas pétalazinhas, fazendo a volta, deixando bem soltinho. Vou dando uma pressionadinha para que não, que já vai colando a massa. Aqui eu vou com o dedo mesmo, eu vou dar uma fechadinha um pouquinho nessa primeira carreira e sigo até o fim, ó. Bem soltinha a massa, não puxem. Vou afinando aqui. E com a tesourinha vocês vêm e cortam bem curtinho, ó. Dessa forma. Fica super legal. Então, eu vou ensinar esse botãozinho também para quem não sabe. Muitos já sabem fazer, mas eu vou ensinar porque muita gente também não sabe ainda. É a mesma coisa. Faz um rolinho. Afina. E só enrolando. Daí vocês vão enrolando até o tamanho que vocês querem, que vai ficar muito grande, dá uma pressionadinha embaixo. E também vem com a tesourinha e corte bem curtinho aqui, para não ficar muito saliente na hora que vocês forem colar no potinho. Também super fácil de fazer, pode fazer várias cores. E aqui, se vocês quiserem, pode tonalizar só no miolinho. Aqui eu coloquei um pouquinho de tinta PVA amarelo ouro e verde oliva, que eu vou fazer uns raminhos. Eu adoro fazer esse tipo de raminho, que dá um tchan na peça, ó. Vou pegar a parte mais bonita aqui, ó. Um pincel bem velhinho, descabelado, eu tenho esse aqui só para isso. Ele tem a cerda bem durinha e ele é todo descabeladinho, não serve para pintura, mas para esse tipo de pintura de raminhos aqui fica legal. Daí vocês vão dando suaves batidinhas.
vou botar também um pouquinho de verde. Agora eu vou lavar o pincel e vou vir com o amarelo. Deixa o pincel bem de pé, descabela bem ele. Coloca a tinta e vão dando mais umas... Passando por cima do verde, ó. Bem pouquinho, sem tapar a cor verde. Então, aqui já fiz várias folhinhas, utilizei esse molde, também fiz 2 rolinhos, que a gente vai colocar aqui para nossa decoração. Mas antes disso, eu gostaria de pedir para vocês que, se estão gostando do vídeo de hoje, deixe seu like, se inscrevam no canal, quem ainda não é inscrito, tem bastante gente que assiste os meus vídeos e ainda não se inscreveram. Vão lá, pessoal. Se inscrevam, não esqueçam de ativar também o sininho para que vocês possam receber todas as notificações de todos os vídeos aqui postados no canal. Compartilhe com seus amigos também. Eu queria também agradecer a todos que acompanham meu trabalho, inscritos ou não inscritos, que interagem nos meus vídeos e deixam seu like, seu hype. Isso me ajuda muito a poder continuar trazendo mais e mais conteúdos a todos vocês. E também queria agradecer ao pessoal que inscreveram no clube de membros. Muita gratidão a vocês pela ajuda. Então, bora decorar esse castiçal. Então, com esse rolinho aqui, eu vou fazer umas gavinhas. Aproveitar essa massinha aqui, já vou dar uma apertadinha onde a gente vai colar as folhinhas. E aqui eu vou colocar umas 3 rosinhas maiores e vou preenchendo pelos lados com rosinhas, mini rosinhas. E vocês podem colocar a quantia que vocês quiserem. Já passei cola atrás das rosinhas. Então, aqui para finalizar, um pedacinho de esponjinha, vou colocar um pouquinho de tinta metálica dourada, que eu vou só dar uma retocada nas rosinhas, bem pouco, não vão colocar muito. Dou umas batidinhas para retirar o excesso. Isso aqui é opcional, pessoal, se vocês não quiserem colocar, também deixem sem, ó. Mas dá um efeito bem legal. Mas para fazer isso, vocês têm que aguardar secar um pouco. Não pode fazer com ela molhada. Então, aqui pronto o nosso castiçal. Depois, vocês só colocar um pavio. Aqui eu tenho um pavio encerado. Coloque no meio aqui e preencha com parafina. Ou, no caso, vocês podem preencher também pode derreter no fogão mesmo, numa vasilha, algumas velas, até derreter o suficiente para preencher todo esse vidrinho.
vai em torno de 6 a 8 velas, dependendo do tamanho da vela. Então, coloque o pavio e preencham, que vai ficar dessa forma aqui, ó. Aqui eu coloquei um pavio bem grossinho, porque para ter uma chama bem alta. Então, aqui mais uma aula concluída. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Um grande abraço a todos e até a próxima semana, pessoal. Tchau, tchau.